Salve família João Gonçalves Barbosa, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, localizada no coração da cidade de Caçapava, e hoje nós vamos falar no ATPC do dia 18 de março sobre tutoria. E também faremos uma revisão sobre o nosso calendário escolar para algumas adequações na nossa agenda. Então é muito importante, já pega seu caderno de anotações, seu lápis, caneta, borracha e tudo que você possa fazer para manter as atualizações em dia e não ficar perdido. E na dúvida, dá um pause no vídeo e seguimos juntos. Vamos lá? Para quem já conhece o nosso canal no YouTube, todas as nossas formações são disponibilizadas no nosso canal e as nossas redes sociais. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal JG Barbosa, Escola JG Barbosa, ativa o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que é novidade de formação aqui na nossa escola, preparados pelos seus coordenadores pedagógicos. Vamos lá? Com relação à adequação do calendário escolar, né, nós estamos agora no dia 18 de março e como vocês podem ver, nós estamos já nos preparando para a sexta semana de aulas presenciais no Google Classroom e dentro da escola, obviamente, as atividades do Centro de Mídia, CMSP, e também desenvolvimento do currículo em ação, São Paulo faz escola, e aprender sempre, sem deixar de lado a recuperação intensiva que acontece de forma paralela. Já também nos preparando aí para o início da semana de estudos intensivos, que começa a partir do dia 28 de março. Então fica atento, porque daqui para frente faltam poucos dias para o encerramento do bimestre. E falando em encerramento de bimestre, né? Tá aí o calendário do mês de abril. É hora de fazer as anotações, ajustes necessários. Vamos lá? No mês de abril nós temos a 8ª semana de aulas presenciais e Google Classroom, Centro de Mídias e desenvolvimento do currículo em ação, São Paulo faz escola e aprender sempre, sem desconsiderar também a recuperação intensiva, que vai do dia 4 de abril até o dia 8 de abril. Mas é muito importante alguns detalhes que a gente vai tratar lá na frente, porque já na semana de estudos intensivos, né, nós vamos considerar a semana de 6 a 12 como semana de estudos intensivos, que está dentro do nosso calendário de forma oficial. Nós vamos puxar um pouquinho essas atividades já para começar dia 28 de março, porque se nós deixarmos fazer tudo de recuperação intensiva de 6 a 12, é pouco tempo, são 5 dias só, não dá tempo de fazer o que precisa. Então é necessário esse PDCA, esse MMR, né, esse plano de ação, para que a gente consiga de fato colocar em prática a necessidade. Do dia 11 a 13, então, de abril é finalização dos conceitos, frequência e preparação para o conselho de classe primeiro bimestre presencial. Esse conselho é presencial, gente. Então, muito importante ficarmos atentos, né? A nossa rotina de trabalho agora ela é bastante diferente das escolas de ensino irregular. Nós estamos no processo de formação dos nossos professores, realizando os cursos na IFAP e toda essa dinâmica que nós estaremos abordando em alguns dos próximos ATPCs, mas nesse momento nós precisamos fazer essas adequações na agenda. Dia 13 é conselho de classe do primeiro bimestre presencial. Então o ensino, dia 13 é quarta-feira, gente, véspera do aniversário da cidade. Então, das 7 horas da manhã até as 14, conselho de classe série dos professores do ensino fundamental nos finais, e dia 13, das 14h30 até as 21h30, conselho de classe série dos professores do segmento do ensino médio. No dia 14, aniversário de 167 anos de fundação da cidade de Caçapava, nossa escola será ponto de apoio do desfile cívico-militar, que acontece tradicionalmente todos os anos, interrompido somente pelos 2 anos de pandemia, mas graças aí à gestão da prefeita de Caçapava, esse desfile volta agora em parceria com o Exército Brasileiro. Então fica o convite a todos os professores. Na próxima semana nós teremos a visita do secretário de Cultura e de um representante da Secretaria de Educação para definirmos os detalhes desse movimento. E não poderíamos deixar de mencionar que dia 15 é feriado de Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão de Cristo. E logo em seguida nós ficamos em casa na semana de recesso, que vai de 18 a 22 de abril. Lembrando que a semana de recesso não é férias, é uma semana de recesso, uma semana voltada aos estudos, ao descanso, à colocação das coisas em ordem, né? O recesso
tanto para os alunos quanto para os professores, é um momento de estudar em casa, de se preparar aí, recarregar as baterias para voltar com tudo a partir do dia 25 de abril, já para a 9ª semana de aulas presenciais que nós estaremos tendo aqui no João Gonçalves Barbosa. E também já preparar os ânimos, né? Porque dia 29, sexta-feira, nós teremos reunião de pais para análise e encaminhamentos necessários para nivelamentos. Então toda essa rotina aí, faz a sua anotação, faz a sua atualização lá na agenda do Google Agenda, para ficar atento, não perder os prazos, não perder as devolutivas necessárias e ficar com tudo certinho. Bom, aqui é o planejamento. Se você analisar, nós encerramos agora no bimestre, né, no primeiro bimestre, com 8 semanas de aula. Nós estamos aqui estacionados hoje na 5ª semana, que é 14 de março até dia 18 de março. Já estamos trabalhando Aprender Sempre, Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola e Recuperação Paralela. Reforço aí com vocês também, se observar aqui em cima, né, que de 3 e 4 de março tivemos atividade diagnóstica, a avaliação diagnóstica de entrada no CAED e as atividades diagnósticas aconteceram, né, do dia 7/2 até o dia 25/2, prorrogando aí até, na verdade, o dia 11 de março e começando o currículo mesmo a partir dessa semana, né? Começamos aí na segunda-feira, dia 14, com Aprender Sempre, Currículo em Ação. Nas próximas semanas, então, você vê aí pelo menos 4 semanas até o final do bimestre, sendo que do dia 28/3 até o dia 12/4, semana de estudos intensivos, quando nós vamos aí fazer uma revisão de todas as atividades aplicadas para desenvolver a recuperação dos nossos alunos. Então, é muito importante ficar atento a esses detalhes e não perder nenhuma postagem, lembrando que até esse momento nós estamos fazendo postagens diárias de planos e de atividades, registrando na nossa agenda as aulas diárias que acontecem, né? Sendo sempre aí atividades voltadas ao cunho pedagógico. Pedimos e reforçamos aos professores que utilizam vídeos em suas aulas que, ao realizar esses vídeos, ficarem atentos. Se o vídeo for de 45 minutos, evitem pedir atividades de casa, né? Tentem se programar para que os vídeos sejam passados em sala de aula e também dê um tempo para que o aluno resolva as atividades e faça a devolutiva em sala de aula e para casa somente aí o registro e a entrega das atividades pelo Classroom. É muito importante que as aulas que estão sendo feitas dentro da escola conversem com as aulas que estão sendo feitas dentro da plataforma Google Classroom, né? Sendo que o Google Classroom ele é o caderno digital do aluno. Então, se ele é o caderno digital do aluno, ele não pode ser diferente daquilo que é feito dentro da escola. Bom, aqui segue uma dinâmica bem simples, bem simplória, de como será a semana 6 da nossa escola. Serão 21 planos de atividades por semana, conforme o cronograma aí. Você consegue se identificar, né? Língua portuguesa, dentro da semana faz 3 planos, né? Um plano aí só para divulgação de material, outro para explicação e outro para devolutiva. Ciências divide aí com 4 aulas e os demais componentes um plano para 2 aulas. O ensino médio também dentro da semana 6, a mesma dinâmica, como vocês podem observar, com exceção de língua portuguesa e matemática, que existe uma variação de 3, 4 e 5 e 6 aulas semanais. É muito estranho, né, para alguns professores que não fazem parte do ciclo entender esse processo, mas nós temos aí na turma da primeira série do novo ensino médio 5 aulas de língua portuguesa e matemática. Na turma do primeiro técnico nós temos 4 aulas de português e matemática. Na turma do segundo técnico nós temos 3 aulas de português e matemática e também no do novo ensino médio das turmas da segunda série, que possui itinerário formativo, também 3 aulas de português e matemática. Já os nossos terceiros anos apresentam 6 aulas de português e matemática, porque fazem parte da última turma do ensino médio, que corresponde ao currículo, a transição do currículo oficial do Estado de São Paulo para o currículo paulista. E aí, os demais componentes você vai identificando aí, que você vai ver que biologia e itinerário formativo vai poder fazer de 2 ou 3 planos, porque tem 2 ou 3 aulas. Biologia no terceiro ano do ensino médio são 3 aulas. Itinerário formativo tem
algumas aulas que são 2 e alguns componentes, né, unidades curriculares, que são 3 aulas, como na área do Se Liga na Mídia. Também não podemos deixar de mencionar que orientação de estudo também corresponde a esse 2 ou 3. Orientação de estudo no segundo ano, na segunda série do novo ensino médio, também são 3 aulas. Então, fiquem atentos, professores, façam suas anotações, não esqueçam, a publicação ela é muito importante. Vide aí, consulta a elaboração dos planos, os códigos, tudo dentro do material da TPC do dia 11 de fevereiro. Aí agora a gente vai fazer um planejamento, aí, uma reestruturação, né? Depois de um PDCA feito sobre o Google Classroom, fazendo alguns alinhamentos com a Sandra, nós vamos estar retomando as práticas dos ciclos. Devido aí à sobrecarga de atividades colocadas para os alunos e também o excesso e o planejamento dos planos, será necessário redesenhar o Google Classroom para o segundo bimestre. Então, dentro do segundo bimestre, nós teremos aí 11 semanas de aula dentro do segundo bimestre, que as semanas de aula do segundo vai de 9 até 19, são semanas de aula, e essas semanas elas serão divididas em 4 partes. 3 partes de ciclo e uma parte de semana de estudos intensivos. Então aí já fica exemplificado como que será feito o nosso segundo bimestre. Então, dentro desse segundo bimestre é muito importante que vocês entendam o ciclo de atividades. Dentro do ciclo de atividades, nós pegamos o ciclo 1 como modelo agora nesse momento. Esse ciclo no ensino fundamental ele corresponde à seguinte forma. Dentro de um ciclo de 3 semanas, língua portuguesa e matemática produzem 3 planos de aula de 6 aulas. Ciências, geografia e história produzem 2 planos de 6 aulas. E os demais componentes produzem 1 plano de 6 aulas e tecnologia e inovação 1 plano para 3 aulas. Então fica aí esse detalhamento, como vocês podem ver na planilha, é muito simples de ser entendido. Se ficar com dúvida, dá um pause, faz aí as suas anotações para entender o processo. Já para o ensino médio, também tem uma dinâmica um pouco diferenciada devido ao novo ensino médio, as turmas da segunda série. Como você pode ver, língua portuguesa e matemática, como já havia mencionado, primeira, segunda e terceira semana, 9, 10 e 11, fazem 1 plano para 3 aulas, 1 plano para 4, 5 ou 6 aulas. Para os demais componentes, 1 plano de 6 aulas, com exceção de orientação de estudos e itinerário formativo, que poderá fazer 1 plano para 6 ou 9, ou fazer uma divisão aí de 4 e 5, fica a critério e esse alinhamento específico aí com o professor e as turmas, né? De repente faz aí um plano de 5 aulas para orientação de estudo, lembrando que a orientação de estudo ele tem um material próprio, que eu vou estar falando aqui também nesse ATPC de hoje. É muito importante que o professor de orientação de estudo, ele entenda que ele não passa atividade diferenciada, ele passa e transforma as atividades já colocadas em sala de aula como recuperação. Orientação de estudo é pegar na mão do aluno, fazer junto. É não trazer coisas estranhas, é não fazer uma mágica, né? Eu costumo usar a frase do professor Anderson, eu não preciso inventar a roda. Eu vou acessar o Classroom dos meus colegas, vou identificar ali nos meus momentos de estudo quais propostas os meus colegas estão trazendo e a partir dessas propostas eu vou construir uma nova estrutura de aula que seja mais próxima à linguagem dos alunos, né? Então, pegar as habilidades que estão com defasagem dentro da avaliação diagnóstica de entrada, pegar as avaliações diagnósticas dos meus colegas professores e a partir desses dados ir transformando as aulas de orientação de estudo em uma prática diversificada, em uma prática simples de desenvolvimento de aulas, que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra e vai ser um sucesso. E a gente vai cada vez mais corroborando para o projeto de vida dos nossos alunos, né? Tem gente, porque quer bônus, quer meta, atingir meta de Saresp. Não, a meta do Saresp é uma consequência de quando a gente trabalha com dedicação e a gente não olha o nosso ego, mas a gente olha o projeto de vida desses jovens que estão pedindo ajuda.
O jovem, o adolescente, ele não vem para a escola todos os dias por vaidade. Ele vem para a escola todos os dias porque ele precisa desse meio de transformação social para se tornar alguém na vida. E se nós que estamos aqui no chão da escola não pudermos oferecer o melhor de nós para eles, a sociedade que não vai fazer, né? E nós ganhamos para isso. Então é importante estar sempre atento, ler o material, separar um tempo para a nossa formação. E a formação do ensino integral, dentro do programa de ensino integral, nós estaremos estudando os materiais, mas a nossa formação ela é pessoal, ela precisa ser um pouco extensiva também como tarefa de casa. Então é importante ter isso em mente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa tutoria. Chegamos aqui de fato à parte de formação, né? A parte de estrutura já passou. Então nós temos sempre essa parte de referência que a gente vai sempre trazendo das nossas formações, na medida do possível, enriquecendo cada vez mais com as contribuições que vocês fazem nos desdobramentos. Então eu começo com uma pergunta bem simples que faz o seguinte, né? O que é a tutoria? Então a tutoria ela é um processo didático-pedagógico e ela tem como objetivo acompanhar e orientar o aluno ao longo de sua jornada. Talvez vocês vejam sempre eu questionando, né? Aluno, estudante, né? É uma provocação mesmo para que os meus professores consigam se questionar. Poxa vida, mas o Eduardo fala tanto da valorização do ser humano e ele continua chamando os alunos, né? Os frequentadores do João Gonçalves Barbosa de alunos. É uma provocação. Recentemente eu coloquei uma pesquisa para que os alunos respondessem se eles são alunos ou estudantes. Daqui a umas 2 semanas nós vamos estar lançando o projeto do aluno destaque estudante nota 10. E aí tem todo um processo por trás disso aí. E é papel importante do tutor trabalhar essa característica, né? Porque a tutoria em si, ela está dentro das dimensões educativa e também da dimensão do cuidado. Se você parar para pensar, a tutoria é uma atividade inerente à função do professor que se realiza individual e coletiva. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu vou estar ali conversando individualmente com o meu aluno ou com o meu estudante, eu também estarei fazendo uma devolutiva coletiva junto com o grupo, né? Para ficar aquela condição. O estudante é aquele personagem que espera sempre do professor, que é o professor que veste o conhecimento, é o sábio, é aquele modelo arcaico de educação onde só o professor sabe, só um que sabe, o resto é aprendiz. Já o estudante é o cara do João Gonçalves Barbosa, que está lá no Classroom, que está no centro de mídias, que chega já com a atividade pronta, com questionamento. Esse é o personagem que nós queremos formar, esse é o cara que a gente busca transformar na sociedade, né? E para auxiliar o professor no processo, a Secretaria de Educação e juntamente com a EFAP, né, eles criaram o curso Tutoria para Anos Finais do Ensino Médio. Já está aí na edição 2022, mas esse curso já é bastante antigo. Para quem já é do processo da PEI desde 2014, já conhece todos esses materiais. Como eu costumo dizer, eu não tenho a oportunidade de colar. Eu preciso ler esses materiais para trazer informações e ajudar na formação de vocês. E também a Secretaria de Educação ela disponibiliza 2 livros, né? 2 encartes, ou uma revista, como você quiser chamar, chamado de Caderno do Professor. Um é Tutoria e Orientações de Estudos, edição 2014, e para 2021 foi lançada uma edição especial somente tratando de tutoria e orientação de estudo, foi para um outro livro. Acho que valeu muito a pena essa divisão, porque o Tutoria e Orientação de Estudo ele é um caderno muito extenso, com 89 páginas, e esse da tutoria e só tutoria, ele vem aí com um resumo bem bacana, trazendo 22 páginas e mais 2 páginas aí com referências bibliográficas que você pode estar enriquecendo todo o seu portfólio de informações e práticas, né, no dia a dia. É interessante a gente falar um pouquinho sobre essa parte da tutoria, que ela vem desde a Constituição de 1988, né? Falei, caramba, Eduardo, mas está desde 88 que era para existir. O que acontece? No artigo 205, a educação passa a ser um direito de todos e dever do Estado e da família.
ponto também regulamentado pela Lei de Diretriz e Base de Educação, LDB 9.394 de 96. Portanto, passamos a fazer jus a uma educação para todos. Então você veja bem, já fazem aí desde 88, 33 anos, 34 anos, que existe essa proposta da educação para todos, mas talvez nós levamos todo esse tempo aí até 2014 para entender de fato do que se tratava aquela proposta que a Câmara dos Deputados, o Senado e a visão política daquele momento trazia à luz da sociedade, né? Então existe um tempo muito grande, existe um processo muito grande, lá se vão 20 anos, 25 anos praticamente, para que a tutoria passasse a fazer parte, ou o professor fizesse parte, né? Então é óbvio que se a gente olhar o cenário político da época e o cenário político atual, nós vamos ter uma visão assim: foi necessário 20 anos para começar a formar pessoas, profissionais, professores, educadores, que sejam capazes, de fato, pensar no projeto de vida de uma pessoa, né? Então nós vemos aí de um processo autoritário, de um processo dinamizado de forma que praticamente assim industrial, né? Onde você tem uma cadeia de produção, que a educação ela é limitada apenas aos ricos. Então quem é rico ia para a escola pública, é importante relatar isso, que a escola pública era a escola da elite, e quem era pobre que tinha que pagar. E aí você vê de 88 para cá muda esse cenário, né? E só vai acontecer de fato essa aplicação a partir de 96 com a LDB. Então, de 96 para cá que começa a ser formado nós que somos os profissionais que estamos na educação hoje. E aquele modelo tradicionalista, tudo assim, ele faz parte de um alicerce ultrapassado que precisa ser visitado assim com frequência para a gente não cometer os mesmos erros do passado e entender que no século XXI nós precisamos de valores inovadores, né? E aí, nessa perspectiva, essa perspectiva ela fundamenta uma proposta de educação que desenvolva habilidades necessárias que o aluno, o estudante do século XXI, possa atuar positivamente na sociedade em que ele está inserido. Então, quer dizer, ele precisa ser ativo. Ele não é mais aquela pessoa que está observando, que é um coadjuvante, que espera os outros fazer por ele. Então, esse esperar os outros fazer por ele, que vem essa necessidade aí de nós falarmos estudante, né? Essa provocação. Tem muita gente que vai levar para o lado ideológico. Eu, particularmente, em algum momento, eu sempre traço essa visão por inúmeros fatores, mas quando você se aprofunda no estudo de causa, entendendo toda a proposta, você vai vendo a importância das nomenclaturas para determinados personagens e determinadas ações ou necessidade a qual se aplica a proposta. O relatório, né, existe um relatório da Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Esse é um relatório de 1996, que ela diz o seguinte: da mesma forma, fundamenta essa proposta de ensino voltado ao desenvolvimento das habilidades necessárias à formação cidadã do mundo contemporâneo. E ainda, a Lei de Diretriz e Base de Educação, ela traz essa oficialização do que já foi proposto ali na LDB, na Constituição de 88, e ela é oficializada na LDB a partir de muito estudo e parcerias internacionais. Então, é uma globalização, né? Para quem viveu o momento do governo FHC no Brasil, nós víamos muitos movimentos contra a ALCA, a globalização. Existia um ranço muito grande, uma ideia, uma visão muito nacionalista, e já não se tinha como viver de uma sociedade de uma forma diferente. Então, é muito importante que todos que chegaram até aqui continuem esse processo, sabendo que todo repertório, toda a história que você traz até aqui, nessa nossa formação, até aqui nesse momento, ela faz parte da nossa evolução enquanto profissional. E na mesma perspectiva encontra-se o Plano Nacional de Educação de 2014, que é conhecido como PNE.
E no PNE tem várias metas, e entre elas destacamos a meta 6, que pretende oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, fechamos essa visão da tutoria. A tutoria ela já é prevista na Constituição Federal, no seu artigo 205, ela é oficializada pela LDB em 96 e agora no PNE em 2014, com a proposta de 50% das escolas públicas atendendo pelo menos 25% dos alunos em todo o território nacional, sendo aplicado a educação em tempo integral. Educação em tempo integral é comida na escola, educação de qualidade e formação para a vida. É isso que nós vivemos todos os dias aqui no João Gonçalves. O foco é o aluno, né? Sala de professor é para o regular. No integral, sala de professor é espaço de visita. É espaço de visita, porque do contrário, todo o tempo o professor está estudando, preparando material, atendendo um aluno, ajudando o colega em alguma outra aula, sendo suporte de algum colega no que ele precisa ser feito. É uma visão colaborativa, é uma visão de construção. Se todo mundo ajuda um pouquinho, o dia e os trabalhos ficam leves para todos. Então, a tutoria, ele é esse processo, dimensão educativa e dimensão de cuidado. Qual é o objetivo da tutoria, né? Então, se nós olharmos o objetivo da tutoria, nós vamos ter algumas visões que são bastante enquadradas nos 4 pilares da educação, que está baseado aí no aprender a conhecer, que diz respeito às diversas maneiras do ser humano lidar com o conhecimento, integrando as 3 dimensões cognitivas. Então, trata-se, portanto, da competência cognitiva, dominar a leitura, a escrita e a expressão oral, o cálculo e as soluções de problemas, despertar a curiosidade intelectual, o sentido crítico, a compreensão do real e a capacidade de discernir, construir as bases que permitirão ao indivíduo continuar aprendendo ao longo de toda a sua vida. Já o aprender fazer é uma competência a ser desenvolvida para ir além da aprendizagem de uma profissão, mobilizando conhecimentos que permitam o enfrentamento de situações e desafios relevantes e significativos no cotidiano, no dia a dia da pessoa, né? Essa competência é também conhecida como competência produtiva. No programa Ensino Integral, ela diz respeito também à aquisição de habilidades básicas, específicas e de gestão, que possibilita a pessoa adquirir uma profissão ou uma ocupação, né? Ser um empresário, alguma coisa nesse sentido. Aprender a praticar os conhecimentos adquiridos, habilitar-se a atuar no mundo do trabalho pós-moderno e desenvolvendo, né, a capacidade de comunicar-se, de trabalhar com os outros, de gerir e resolver conflitos e tomar iniciativa. Esse aprender a fazer é muito legal, que eu posso mencionar com vocês, né, que nós tivemos na semana passada a convocação e eu acabei ficando com o global dos alunos no pátio e nós fizemos uma atividade de entrevista de emprego. Eu fiz uma proposta anterior com eles, mas a professora Priscila já tinha desenvolvido uma atividade e ao reunir 3 salas no pátio, foi dado muita liberdade para que eles fizessem o processo. E eles tiveram toda essa visão de comunicação, de criatividade, resolver ali situações entre um e o outro, ajudar na organização do pátio, né? E aí, dentro disso também a gente vai lá para o aprender a conviver. Desenvolve as relações entre os seres humanos, né? Como que é conviver entre os seres humanos? Enfim, né? São diferentes contextos sociais, político, econômico, cultural, transcendental, tratando-se de competência social e relacional. Esse pilar implica o desenvolvimento de capacidades de comunicar-se, interagir, decidir em grupo, cuidar de si, do outro e do lugar em que se vive, valorizar o saber social e o outro e a interdependência entre todos os seres humanos, participar e cooperar, valorizar as diferenças, gerir conflitos e manter a paz. Gente, esse pilar, né, do aprender a conviver, ele é algo que precisa ser aplicado muito não só para o aluno, o estudante, mas também para nós que somos profissionais. Nós precisamos
prevalecer sempre o profissionalismo. Independente das opiniões particulares, evitar sempre conversas paralelas. O tempo nosso de estudo ele já é tão curto e também tão caro para a nossa formação, que às vezes situações que denigrem a imagem do colega, uma fofoca, uma situação assim que gasta tempo falando de coisas que não fazem sentido à rotina da escola, destoa de todo o processo, né? E nós precisamos viver esse momento de escola. No momento que nós estamos aqui dentro do João Gonçalves, é muito importante que nós todos vivamos esse momento, aprender a conviver. Se nós, professores, estamos trabalhando com essa visão de gerir conflitos, manter a paz, valorizar as diferenças, né? Saber e respeitar as interdependências entre todos os seres humanos, nós vamos ensinar os alunos no quarto pilar, que é aprender a ser, com muita tranquilidade, trabalhar a relação de cada indivíduo consigo mesmo. Ou seja, é uma competência pessoal. Ela se traduz na capacidade dos jovens em se preparar para agir com autonomia, solidariedade e responsabilidade, descobrir-se, reconhecendo suas forças e seus limites, buscando superá-los, desenvolver autoestima e o autoconhecimento, gerando autoconfiança e autodeterminação, construir um projeto de vida que leve em conta o bem-estar pessoal e da comunidade. Então, dentro disso tudo, nós podemos pensar em 3 tipos de tutoria: orientação pessoal, orientação acadêmica e orientação profissional. Então, se eu aprender, né? O aprender, conhecer, fazer, conviver e ser, o pessoal ele vai ajudar no objetivo de dar ao aluno uma formação integral, promovendo autoconhecimento, adaptação e tomadas de decisão. A acadêmica, ela é voltada à superação das dificuldades com hábitos e metodologias de estudo, bem como sua integração em sala de aula, e também a orientação profissional, destinada a ajudar na escolha profissional e acadêmica. Gente, é muito importante estarmos sempre conscientes de que o processo de tutoria ele é ininterrupto. Os professores que pegam um tutorado no 6º ano vai até o 9º ano do ensino fundamental, anos finais. O professor que pega o tutorado na primeira série do ensino médio, do novo ensino médio, vai até a sua formação na 3ª série do novo ensino médio. Então, a não ser que durante o percurso existem diversos fatores que impeçam essa continuidade, é muito importante que esse vínculo seja fortalecido sempre, porque se trata de um trabalho focado em âmbitos acadêmicos, pessoal e profissional. Então é muito difícil para uma pessoa, ao longo do seu processo, todo ano ela ficar trocando de vínculo. Então é muito importante que nós nos vistamos desse processo. E eu posso falar dessa própria vivência no João Gonçalves Barbosa, que desde 2014, quando eu cheguei aqui, e é ininterrupto, a Adriana já estava desde 2012 tentando a construção de uma nova identidade para a nossa escola, junto com a Dani. E quando eu cheguei em 2014, elas me convidaram para fazer parte da equipe e por livre e espontânea pressão eu aceitei. E hoje nós podemos dizer assim que ininterruptamente nós passamos por momentos assim bastante peculiares, específicos, né? Nós nunca conseguimos começar um trabalho e terminar um trabalho com a mesma equipe, mas nós sempre mantivemos ali de pé, sendo pilar de sustentação para que os alunos consigam sentir segurança, para que a família veja que nós estamos ali preocupados com o bem-estar dos filhos deles. Então vocês sempre veem ex-alunos chegando na secretaria pedindo para falar comigo, pedindo para entrar, pedindo para visitar a escola. Vocês sempre vão visualizar essa situação porque são pessoas que já conhecem o João Gonçalves desde a sua inspiração em 2014 e vêm e nos acompanham nas redes sociais. E também não podemos deixar de credibilizar também aqueles que viveram o auge do estadinho, né? Até a década de 90, final da década de 90, a escola do coração da cidade, ela sempre foi referência cultural e social na formação das pessoas na nossa cidade. Então, nós não podíamos deixar que esse legado fosse simplesmente apagado, como estava sendo. Então,
tem vários projetos que vocês vão ver ao longo desse processo, ao longo de 2022, que é o Vem pro João Gonçalves, o hashtag JG Barbosa Partiu Facu. Tudo isso está dentro do âmbito da tutoria. Até 2021, essa tutoria era toda feita pelo coordenador pedagógico, pela diretora Adriana, pelo vice-diretor Rubens e por outros que por aqui passaram, pela nossa professora mediadora Carmen e pela professora mediadora Sandra Regina, ambas aí já aposentadas, mas eu sempre tive esse suporte, também não posso deixar de mencionar o professor Leandro e, na medida do possível, todos os colegas que por aqui passaram e abraçaram essa proposta, sempre visualizaram a minha entrega e, graças a Deus, eu sempre tive uma devolutiva muito boa de todos que por aqui passaram, justamente nessa entrega, em olhar para o aluno e ver, eu posso transformar esse cara num estudante, eu posso incentivar ele a voltar a estudar em casa, a ir além dos muros do João Gonçalves Barbosa. Então, esse é o objetivo da tutoria. De uma forma geral, esse é o objetivo. Quais são os benefícios da tutoria, né? Então, essa parte dos benefícios, ela é muito extensa e, ao mesmo tempo, ela é bastante complexa, né? Porque a gente pode falar mais na questão da excelência acadêmica, né? Então, no programa de ensino integral, a relação entre o modelo pedagógico e o modelo de gestão revelam seu objetivo fundamental, a formação integral dos estudantes pautada na excelência acadêmica. A excelência acadêmica é um sólido pilar da construção de conhecimentos, uma vez que cuja pesquisa, ciência e criatividade, conferindo credibilidade e servindo de apoio para o bom desempenho dos estudantes, por isso recebe destaque nas escolas que participam do programa. Então, nesse sentido, a tutoria é uma das metodologias do programa de ensino integral que constitui para o desempenho acadêmico de excelência dos estudantes, uma vez que o tutor realiza encontros frequentes e regulares com seus tutorados para que estes exponham suas dificuldades no campo acadêmico e juntos possam buscar caminhos para o sucesso escolar do estudante, né? Então é muito importante que dentro das tutorias exista o conhecer e ter acesso a todas as informações sobre o aluno, conhecer o projeto de vida que o estudante pretende desenvolver ou está desenvolvendo, acompanhar o seu desempenho acadêmico em todos os componentes curriculares, auxiliar na construção de uma agenda, né, na qual exista um espaço para que os estudantes regulares e para a realização de revisões, buscando alcançar a compreensão dos conceitos, propostas de diversos componentes curriculares, verificar várias situações dentro das plataformas, Google Classroom, CAED, CMSP, realização de tarefas, né? Todo esse acesso todo mundo tem, graças aí à Secretaria Escolar Digital. Saber os pontos frágeis, né, que os alunos têm na sua formação e também criar aí possibilidades de plano de ação para ajudar os colegas. Se a gente parar para pensar um pouquinho, existe a necessidade, a partir das observações, pensar em nivelamentos ou recuperação e dar assessoria sempre que possível. Então, tudo isso vai culminar no quê? Hábitos de estudo, autoestima e confiança, pensamento crítico, independência intelectual. Ele acaba melhorando as habilidades sociais e também ajuda a identificar dificuldades de aprendizagem. Tudo isso faz parte de um processo, né? Faz parte de um processo. Então, se a gente parar para pensar, né, a sala de aula ela é muito heterogênea. E aí, quando a gente vai para esse espaço de tutoria, a gente tem a possibilidade de trabalhar especificamente com alunos, com estudantes, com pessoas, com humanos que se alinham mais com a nossa visão, né? Infelizmente, nós temos estudantes que foram aqueles que nos escolheram durante o processo de escolha da tutoria, e nós temos alunos que foram sorteados e o maior desafio que nós temos hoje são esses alunos que foram sorteados
que não se comprometeram com o processo, que não veem valor em estudar quando chega em casa, né? Nessa extensão. Então os desafios estão com esse. E aí a gente vai pensando sempre em ações através de estratégias que eu vou falar mais para frente, para solucionar e buscar ações de colaboratividade entre os colegas para atingir esse público. Qual que é o papel do tutor, né? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, o tutor ele precisa ser parceiro dos docentes e dos alunos. Então ele precisa entender todo o processo com os colegas. Ele precisa buscar facilitar a aprendizagem dos alunos, porque naquele processo ali, nesse momento, né, o tutor, quando ele vai pensar, ele tem que pensar que o indivíduo ele não faz nada sozinho. Ele vai descobrindo aos poucos essa transformação de aluno para estudante. Mas naquele momento ali em que nós pegamos a pedra, nós precisamos imaginar como que a gente vai talhando essa pedra e a gente vai descobrindo ali o diamante que está por trás dela. Então é esse processo de transformar o bruto no belo, né? Então, para que isso aconteça, tem que buscar uma forma de facilitar a aprendizagem e acompanhar e orientar todo esse processo ao longo do curso. E a gente fala ao longo do curso do ensino fundamental nos finais e ao longo do curso do ensino médio. É importante que esse tutor saiba fazer uma escuta ativa, né, nos momentos de tutoria, exercer a empatia, colocando-se no lugar do outro, deixar o tutorado falar sem interrompê-lo. É muito importante que o tutorado possa colocar para fora, sabe? E quem acompanha as minhas formações sabem disso. Eu, durante os momentos que nós estamos reunidos, dificilmente eu peço que um professor levante a mão, alguma coisa assim. Eu gosto que todos, um vai atropelando o outro, até que cada um entenda o seu papel ali dentro. Até que cada um entenda que, poxa, o outro está falando, eu espero, ele terminou de falar, eu falo, sem a necessidade de ter uma intervenção. E é esse espaço que precisa ser construído e multiplicado nos momentos de tutoria e também dentro da sala de aula, né, gente? Porque é muito chato a gente ter que ficar falando assim, pera um pouquinho, agora sou eu que vou falar, gente, fulano que vai falar agora. Isso é muito chato, tanto para a formação de professores quanto para a formação pessoal de uma pessoa, né? É muito importante a gente saber o momento da gente ficar quieto, ouvir todos, anotar as informações, porque às vezes a gente não anota nada e depois sai batendo a cabeça, reclamando que não deu orientação, que foi muito rápido. Então vamos pegar seu caderninho, vamos olhar aqui, como é que foi sua aula hoje, né? O professor falou de qual assunto? Não sei porque ele falou muito rápido, mas a pessoa não pegou nenhum caderno para anotar, né? Eu não sei fazer o plano, não sei do que, mas cadê o caderno para que você anotou? Você leu as orientações que vieram da Secretaria de Educação? Então teve uma coisa que ao longo do meu processo de formação enquanto professor eu aprendi: eu nunca espero a formação de alguém, eu estou sempre preparado para a formação que eu vou receber. Eu vou já preparado com as dúvidas. Eu quero estar sempre ali na frente, enquanto a galera está chegando, eu já estou ali na esquina esperando, já com um monte de perguntinha para fazer. Não é que eu seja o chato, porque isso aí eu sei que eu sou, mas eu preciso me preparar. Eu não posso entrar numa sala de aula sem me preparar. E aí outro dia, conversando com a Sandra falou assim, meu pai dizia que a gente não pode ter um plano B, porque quem prepara um plano B já espera o fracasso no plano A, né? Então a gente não pode estar sempre esperando um plano B. A gente tem que entrar confiante de que vai acontecer o sucesso. E esse sucesso, ele acontece quando a gente confia. Então esse é o papel do tutor, confiar, né? Deixar que o outro se expresse livremente, sem interrompê-lo, até que todos ali entendam o seu papel, o seu momento. Atentar-se à comunicação verbal e não verbal, focar no que é falado pelo tutorado. Então às vezes o carinha, né? Às vezes o professor, um colega está falando alguma coisa e fala assim, nossa, que assunto chato. E você demonstra que você não está satisfeito com aquilo. Então é importante que você foque no que está sendo falado. Alguma coisa de importante vai sair. Evitar juízo de valor, acabei de falar nisso. Críticas e domínio da conversa numa perspectiva parcial.
Anotar uma posição afirmativa, mostrando respeito pelo tutorado. Acolher e buscar compreender. Mostrar real interesse pelo que é expressado pelo tutorado. Incentivar no tutorado uma curiosidade crítica e uma prática reflexiva sobre suas próprias opiniões e a partir de outras perspectivas. Então, algumas provocações, né? Lembra, no planejamento eu fiz algumas provocações e sempre nós precisamos partir pela provocação. Às vezes você não concorda com o que você vai falar, mas é importante você ser o contraponto para que exista esse movimento. Então, o papel do tutor, ele se resume a isso. E agora, como devo planejar a minha tutoria, né? Então, o planejamento da tutoria, ele tem 3 etapas. Nessas 3 etapas, ela é muito importante porque, assim, para operacionalizar o acompanhamento pedagógico da tutoria no cotidiano escolar, é sugerido 3 etapas: o planejamento, o acompanhamento e os registros. O planejamento é do professor, né, que planeja as ações de tutoria a partir da análise de informações sobre seus tutorados, verifica os projetos de vida, né? Fala assim, poxa, eu já sei o projeto de vida dos meus tutorados, e aí, você sabe? É esse tipo de conversa que precisa acontecer nos momentos de estudo. Sala do professor é para falar sobre o projeto de vida do aluno, não para ficar reclamando. Quanto mais a gente reclama, mais desgraça acontece, mais coisa ruim vai acontecer, porque a gente está fazendo uma oração para o mal. Reclamar é uma oração para o mal. Então a gente precisa de oração, e falar de coisas boas atrai coisas boas. Então é muito importante, quando a gente pegar alguém falando mal do outro, sai correndo, deixa a pessoa falando sozinha, vai pro corredor, que a pessoa em algum momento ela vai entender que o que ela está fazendo não é legal. As pessoas começam a se afastar de gente negativa, e quanto mais a gente se afasta de gente negativa, mais sucesso a gente tem nas nossas aulas. Então é importante ter sempre essa visão. E essa visão na parte da onde? No planejamento. Pode ser um planejamento individual ou coletivo. O acompanhamento. Acompanhar sistematicamente seus tutorados nos tempos de tutoria, que devem ser realizados em diversos momentos em que haja disponibilidade do tutor, né? Então aqui na nossa escola, como nós temos já organizado o horário de almoço dos professores de 1 hora, é importante entendermos que dentro do programa de ensino integral, nós trabalhamos por 40 horas semanais. Nós não temos aulas atribuídas, nós cumprimos 40 horas semanais. Dessas 40 horas semanais, 1 hora é almoço ou janta, e o restante do tempo é destinado a estudo, planejamento, desenvolvimento de projetos, e a tutoria individual e coletiva, ela está aí dentro. Ela está dentro desse momento em que nós cumprimos o nosso horário de trabalho dentro da escola. E aí você vê que a tutoria individual deve ocorrer preferencialmente durante os horários do lanche e almoço dos alunos. Então tem aquele 15 minutos que os alunos tomam o primeiro lanche, aquilo ali não é para o professor ir para a cozinha, ir para a sala dos professores. Pelo contrário, esse é o momento do professor ir até o aluno, ir até o estudante, né? O estudante por si só já está formado, ele é capaz de ir além das expectativas, mas o aluno ele precisa de ajuda. Você identificou que você tem um aluno na sua tutoria, vai atrás dele durante esse momento do lanche. Pedagogia da presença. E a coletiva em horário de 45 minutos, já definido na grade horária da escola. Acontece toda sexta-feira nos 2 segmentos, do fundamental e do médio, que é um dia mais leve na escola. Então, os momentos individualizados têm também de serem sistematizados e ocorrer ao mesmo tempo, né? Ao menos 2 vezes por mês, ou sempre que o estudante ou o aluno apresentar uma demanda. Então, é muito importante que isso fique registrado aqui e pautado nas próximas formações. Nós, hoje, trabalhamos no ensino integral, momento de formação, 8 horas por dia. Hora de descanso, almoço, 1 hora por dia. Certo, gente? Nós não temos aula atribuída. Nós temos aulas distribuídas e o nosso horário ali sendo desenvolvido em prol do projeto de vida dos nossos alunos. E os registros? Elaborar registros de informações sobre os tutorados, com foco na dimensão didático-pedagógica de sua atuação. Os registros irão auxiliar tutorados
na construção dos seus planos de tutorados e na perspectiva de uma autoavaliação. Então, o tutorado ele precisa de um plano. Gente, não vamos fazer aula, vamos dar atividade que vale nota, sabe? Se você não fizer, você vai ficar sem nota. Gente, isso aí é perseguição. Tem que ter domínio. Se você tem gestão de sala de aula, você propõe uma atividade, o aluno faz sem você precisar brigar. E a equipe gestora, ela faz o quê? Ela observa tudo isso para entender e apoiar o estudante no desenvolvimento do seu projeto de vida. Então, mesmo tutorandos, mesmo o professor fazendo todo o processo, o tutorado fazendo todo o acompanhamento, existe essa equipe escolar. Observa que eu não estou falando equipe gestora, eu não estou falando do diretor, vice e do coordenador. Eu estou falando da equipe escolar, que somos nós, os tutores. Então nós precisamos acompanhar essa construção dos planos dos tutorados. O plano de vida, o projeto de vida, como que ele estuda, essa rotina de trabalho, essa rotina de estudo, né? Trabalho, estudar é um trabalho. Precisamos conscientizá-los dessas etapas. E aí, como é que a gente consegue entender esse processo, fazer uma análise do que está acontecendo, nos vestir diante de toda essa proposta, né? E aí vem a questão do PDCA. Poucas pessoas, eu acredito, muitos já ouviram falar dessa prática. A Secretaria de Educação ela tem buscado diversas alternativas que acontecem e são desenvolvidas dentro das empresas, porque nós precisamos pensar assim, a gente está formando aluno, nós estamos formando estudantes que vão para o mercado de trabalho. Então eles precisam ter o perfil que as empresas querem. E para que eles possam desenvolver esse perfil de trabalho desse século XXI que nós estamos vivendo e dos próximos que eles vão transformando, nós precisamos conhecer as práticas de metodologias ativas. E o PDCA é uma prática de metodologia ativa, mas o PDCA ele é um método de monitoramento de resultados que tem por base 4 passos pré-estabelecidos, que é o planejar, executar, fazer, checar e agir, né? Tem aí a sigla em inglês que eu não vou ficar falando aqui porque eu não sou bom nisso, então não vou arriscar passar vergonha. Mas a aplicação pretende intervir e otimizar os processos educativos quando necessário, visando a correção dos rumos e a potencialização dos resultados pretendidos. O PDCA deve permear todas as práticas do programa de ensino integral. Por quê? Né? Nós vamos sempre pensar na forma em que nós temos de planejar. Nós precisamos definir metas, nós precisamos definir método. Como que vai ser feito, né? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar até ali, mas qual caminho eu tenho que percorrer? Aí eu vou usar a frase do Alcides. Um dia a gente estava conversando sobre resultados e falando sobre coisas do aluno, né? E não existe uma motivação para ele, porque ele sabe que todo mundo vai passar de ano. Então qual que é a meta? A meta é passar de ano, mas eu não preciso ser o diferenciado, eu não preciso fazer nada diferente, porque todo mundo vai passar de ano. Então, definir métodos nesse sentido, ele é importante porque esse definir o método vai fazer com que o aluno, o estudante se sinta assim motivado, o estudante, né, se sinta motivado a chegar em primeiro. Porque os alunos eles vão continuar caminhando lá de boinha, porque eles vão chegar também. Mas quem chega primeiro chega na frente. É isso que precisa trabalhar, né? E aí a questão do né, que é o executar e fazer. A questão do executar e fazer tá lá essa ideia, educar e treinar, executar, coletar dados, né? Como é que a gente faz isso, gente? Olha só, né? A gente já faz isso o tempo todo, mas a gente nem sabia que existia um sistema já pensado, todo bonitinho, desenhado para isso. E checar. Depois que você definiu as metas, fez um planejamento, mostrou como que fazia, executou, agora você coletou os dados, agora vamos checar. Atingiu as metas, não atingiu, vai ter que fazer de novo. Beleza, chequei, vou ter que fazer de novo. Quais ações eu preciso fazer? Ações corretivas, preventivas e de melhoria. Então o processo do PDCA é toda uma construção. Ele é um círculo porque
eu tenho um problema, eu preciso de uma ação. Essa ação eu preciso planejar. Eu preciso executar e coletar dados, eu preciso checar. Eu chequei e vou começar tudo de novo. É uma roda. Ninguém está inventando a roda, né, professor Anderson? Mas isso já existe, isso já é feito. Mas não se tem um olhar cuidadoso, não se tem um olhar clínico, não se tem uma certa visão de cuidado. Então o PDCA, no momento dessa nossa formação e para a tutoria, ele tem essa visão do cuidado, porque ele precisa ser uma prática nossa, enquanto professor, mas também ele tem que ser uma prática do aluno. E agora a gente vai ver por que ele é uma prática do aluno. Dentro do plano do tutorado, isso aqui é um plano do tutorado, tá? Isso aqui é um plano do tutorado. Se vocês pegarem o livro O Caderno do Professor, Tutoria, Volume Único 2021, lá na página 19 tem o plano do tutorado. No plano do tutorado ele vai dizer o seguinte, ele vai dar pra gente 4 colunas. Nessa primeira coluna nós temos identificação da minha situação problema. Então você vai propor por aluno, né? O que você acha que é um problema na sua vida? Um problema pessoal seu. E o que você acha que é um problema aqui dentro da escola para sua aprendizagem? E, por último, para que você consiga construir o seu projeto de vida, o que te impede? Beleza? Então ele já falou o problema da vida dele, ele já falou o problema que tem na escola e o que interfere, que prejudica que os sonhos dele sejam realizados, que o projeto de vida dele pode ser concluído. E aí a gente vai fazer o quê? Vai planejar, né? O que ele precisa fazer dentro do projeto de vida, dentro do problema pessoal que ele tem na casa dele. Às vezes é só conversar com o pai e a mãe. Como que ele vai fazer isso? E quando ele vai fazer isso? São perguntas bastante importantes, norteadoras, que precisam ser e fazer parte do nosso cotidiano. Isso aqui é um guia ali para a gente ir colocando todos os dias na nossa tutoria individual, sabe? Aquele momento que o aluno chega para conversar com a gente, às vezes você fala assim, nossa, o Eduardo tá lá batendo papo com o aluno na mesa dele. Ah, o aluno demorou, estava lá com o Eduardo. Por causa disso. E esse é um processo que ele já não é feito agora, porque está no ensino integral, mas ele já existia. Não bonitinho, desenhado assim, mas sempre existiu. Quando a gente faz faculdade, eu não sei os colegas em quais faculdades estudaram, mas na Unital, eu tinha aula com a professora Odila, e a professora Odila de Psicologia da Educação, ela trabalhou essas metodologias com a gente. Não num formato PDCA, mas nós tínhamos que fazer várias ações, assim, de pensar num problema, resolver o problema, ver se tinha dado resultado ou não, o que a gente tinha planejado. Então a gente fazia isso com frequência nas aulas da Odila. Isso aqui na Unital, no curso de matemática, hein, gente? E o DU, minhas ações e atitudes. Diante do problema, quais são as minhas ações e atitudes que eu estou tomando na minha casa, na escola e para construir meu projeto de vida? E aí, depois que eu fiz todo esse processo, eu vou checar, né? Foi excelente, satisfatório, está em andamento, está estacionado, como prosseguiu, né? Se ele está excelente, legal. Como que eu vou continuar fazendo para que ele continue excelente? Se ele está satisfatório, eu preciso fazer alguma coisa. Qualquer uma das respostas precisa ser feita alguma coisa. Então essa também é uma visão que a gente tem que seguir. É importante a gente parar para pensar um pouquinho nesse processo diante de algumas situações que a gente vive no cotidiano, no dia a dia. Né? Será que está sendo feito? Será que realmente ele só está preenchendo um documento? Porque esse plano do tutorado ele tem que ser o plano da capa do caderno dele, o plano da capa do seu portfólio. Lembrando que o tutor, né, tem que planejar um portfólio com esses encontros dos alunos. Se você não tiver um portfólio, e aí, como é que vai ser? Né? Como é que você vai acompanhar o desenvolvimento do âmbito pessoal, acadêmico e profissional do seu aluno, né, gente? Esse projeto de vida nada mais é do que o profissional dele. E o agir? O que ele precisa? O que eu preciso enquanto estudante, enquanto aluno, resolver? Como eu vou resolver? E quanto custa isso para resolver? Gente, por incrível que pareça, essa parte do agir é quanto. Tá lá na página 20, ó, para quem já leu o material,
sabe do que eu estou falando. Então, a avaliação das atividades de planejamento de tutoria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, né? Nós fizemos todo esse processo. Aí, planejou, fez ação com o aluno, viu PDCA, viu toda essa situação. Agora a gente vai lá na prática. Vamos ver o que esse aluno pensa sobre a atividade coletiva de tutoria. Você tem medo? Quando a gente se prepara para alguma coisa, a gente pode ter medo. Então a gente vai lá dar a cara a tapa. Se der muito ruim, é porque a gente precisa melhorar. Tudo que se trata de observação do que a gente faz para o outro, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então às vezes a gente faz uma comida e oferece para alguém, a pessoa, não quero porque eu não como tal coisa. E a gente insiste. Aí a pessoa é sem educação, porque ela não quis comer. A gente precisa entender que as pessoas têm limite. E nem todo estrogonofe de salsicha que a gente faz, a pessoa vai querer comer. Né? Acho que, não sei, eu não comeria. Então, dentro dessa proposta, na página 21 também desse caderno, ele traz aqui 9 perguntas, 9 questionamentos sobre o planejamento de tutoria. Então, são fichinhas, o professor pode fazer uma ficha, pode fazer um quadro, enfim, para que o aluno responda, para que o estudante responda. O que você achou do planejamento de tutoria? Foi excelente, satisfatório, regular? As dinâmicas realizadas ajudam você de alguma forma? Muito, na medida certa, um pouco, não. Porque às vezes você faz aquela dinâmica assim que você acha que foi incrível que todo mundo participou, mas eles participaram porque ele estava ali com você e tipo ficava meio constrangedor se não participasse. Eu odeio dinâmica, mas às vezes é importante participar. Eu não gosto, mas às vezes estou lá dentro, vestido, vambora. Ajudou? Poxa, muito. Eu achei que não ia dar, eu achei que ia ser uma merda, mas foi bom. Então é importante saber a opinião do outro. Sua aprendizagem melhorou? Será que diante de todas essas conversas melhorou? Qual que é a visão dele? Não, eu tô vendo as notas dele que melhorou. Tá, mas o Braille ajuda em todo sentido. A prova foi com consulta. Como foi o entrosamento do grupo? Tá excelente, satisfatório. A gente acha que tá dando tudo bem, mas não tá não. Todos participaram de alguma forma na construção das atividades? Demais, todos participaram. Lembra, gente, no último dia do planejamento, quando o vice-diretor Rubens e o Rodrigo, os vice-diretores fizeram a dinâmica de acolhimento que seria aplicado com os alunos, fizeram com os professores, houve uma pergunta no desdobramento que perguntava qual foi o comprometimento do meu colega. Vou mentir para vocês, não. Ninguém quis se comprometer. 2 ou 3 responderam, mas a maioria preferiu não se comprometer. E isso é muito sério, porque quando eu deixo de me comprometer no âmbito profissional, eu estou dizendo, olha, eu estou valorizando mais os vínculos de amizade e eu não sei muito bem trabalhar com profissionalismo. Se você chamar minha atenção, eu vou ficar bravo com você. Se eu errar, eu não quero ser corrigido. Então isso é um problema. Isso é um problema. E a gente precisa saber lidar com isso. E a gente começa exercitando isso, aprendendo a ouvir críticas. E tentando, todas as vezes que nós ouvimos uma crítica, superar ainda mais aquilo que está sendo feito de forma fragilizada. Houve agilidade na construção das tarefas? Às vezes aquele tutorado ali, ele não é tão bom no que ele está fazendo. E aí você expôs ele com a tarefa que você propôs, porque os colegas terminaram e ele não conseguiu. Então é legal ter esse equilíbrio também, perguntar para poder equilibrar. O grupo demonstrou entusiasmo ao realizar a atividade? Demais. Porque às vezes o professor está vendo que sim, mas os colegas, eles sabem o que está acontecendo. O grupo demonstrou autonomia ao realizar as atividades? Eles conseguiram fazer sozinhos, você teve que parar e explicar toda hora. E aí, por último, você repetiria essa experiência? Quer dizer, poxa, foi muito legal, com certeza. Talvez. O talvez já quer dizer sim, poxa, ele foi legal comigo, ele não quis dizer que não. E a 10, utilize o espaço ao lado e deixe suas sugestões para os próximos encontros coletivos com seu tutor. Essa é uma ficha que ela pode ser criada no Forms, ela pode ser feita no seu caderno, você pode fazer essa pergunta e ir fazendo tiquezinho com ela no seu caderno. Né? É uma prática.
Isso precisa fazer parte do seu portfólio, que a gente vai falar agora. Então, os registros das tutorias, como devo fazer? A fim de sistematizar o fluxo de atividades acompanhadas e monitoramento das ações, que são atribuições pontuais dos PCGs e vice-diretores, a Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa preparou de forma individualizada os formulários de registros que estão disponíveis no link jgbarbosa.blogspot.com/p/tutoria. Também está preparando, né, um informativo que oficializa a ciência de seus professores, e esse informativo será publicado no dia 28 de março. Então é muito importante saber que a partir do dia 28 de março os formulários individualizados dos professores estarão disponíveis para que você possa fazer esse registro de tutoria que aconteceu desde o dia 4 de março. Corrigindo rumos. Sabe aquela coisa do PDCA? Você vai fazer o seu PDCA dos seus encontros, dos seus registros, das suas ações. Primeiro você faz o seu para saber como fazer, para depois fazer com o estudante, para depois fazer com o aluno. Quer dizer, eu estou começando com alguns estudantes, com alguns alunos, mas eu quero que no final da minha tutoria todos sejam estudantes, que eles criem o hábito de estudar em casa, que eles criem o hábito de procurar mais informações. Eu nunca quis ser um aluno. Eu sempre quis ser um estudante. Porque foi aquilo que eu falei. Eu não espero a formação do meu coordenador. Eu vou atrás. Eu disponibilizo do meu tempo pessoal para ir além daquilo que me é oferecido. Porque eu não vou me contentar com pouco. O que ele falou não me ajudou muito. Eu quero mais. E esse querer mais está disponível nos materiais que a SEDUC preparou. Está disponível no site oficial da Base Nacional Comum Curricular. Está dentro das resoluções e da legislação da nossa Constituição de 88, da LDB de 96. Eu acredito que nenhum professor chegou na sala de aula sem ter feito ou ter estudado a LDB. Então é importante esse processo, porque aí a gente para pensar, faz um checklist das coisas que você sabe, das coisas que você não sabe. Planejamento. Eu não posso cobrar do meu aluno, ele não fez atividade, se eu não estou me planejando. Porque quando eu me planejo, as coisas acontecem com muita facilidade. Certo, gente? Então, chegamos até aqui. Mais uma vez, obrigado a todos pelo acompanhamento, né? 2 aulas de formação. Nós temos aí mais um tempo agora para fazer um desdobramento. E são 45 minutos. Nós gastamos aí 60 minutos. Muito obrigado pela participação de vocês. Tamo junto. Se você já é amigo do João Gonçalves no Facebook, obrigado. Se você não é, procure a gente, @escolajgbarbosa. No Instagram, que é onde a gente bomba pra caramba, Escola JG Barbosa. E claro, aqui no canal no YouTube, Escola JG Barbosa. A todos vocês, muito obrigado. Continuamos agora com o desdobramento. JG Barbosa, eu faço parte. Até a próxima.